Olá! Sejam bem-vindos ao canal Quero Ser Trader, canal dedicado a Forex, Trading e Investimentos. Meu nome é Júlio e sou uma ferramenta do ved.io e vou apresentar o vídeo dessa semana. O Jean está em testando, espero que gostem, deixem um comentário. Fiquem com a análise semanal. Apesar da volatilidade ser um pouco silenciosa, foi outra semana de cabeça para baixo para os mercados financeiros, com os traders fazendo malabarismos com questões de teto de dívida, resultados de ganhos e mudanças nos vieses do Banco Central. As ações e commodities tiveram um início de alta, graças ao sentimento positivo do mercado que se espalhou desde o final da semana passada, enquanto os rendimentos dos títulos estavam no limite antes do lançamento do IPC dos Estados Unidos. Em pouco tempo, os fluxos de redução de risco voltaram quando as negociações do teto da dívida dos Estados Unidos foram adiadas e o BOE se juntou ao movimento da alta do VI, levando os participantes do mercado a revisitar as preocupações com a recessão. A inflação pessimista e os dados comerciais da China, juntamente com outro banco regional dos Estados Unidos relatando uma queda nos depósitos, contribuíram para uma liquidação de ativos de risco e um retorno da força do dólar americano. Os comerciantes do dólar estavam nervosos no início da semana, com os mercados se preparando para o lançamento do IPC dos Estados Unidos, que mais tarde reforçou as expectativas de uma pausa do Fed. Os pares de libras receberam uma dose extra de volatilidade durante a decisão do BOE, graças à mudança do Banco Central para uma postura menos agressiva. Juntamente com o retorno nos fluxos de risco, isso permitiu que o dólar dos Estados Unidos recuperasse a vantagem de seu apelo de porto seguro no final da semana. Semana à frente, concentre-se nas vendas no varejo dos Estados Unidos enquanto o drama do teto da dívida continua. Sem decisões do Banco Central no cardápio da próxima semana, os investidores se voltarão para os lançamentos de dados. No topo da lista está o relatório de vendas no varejo dos Estados Unidos, que ajudará a moldar as expectativas sobre a trajetória das taxas do Fed, conduzindo o dólar de acordo. Há também um ataque de dados econômicos da maioria das principais economias para manter os comerciantes ocupados, juntamente com uma eleição na Turquia e o drama em andamento em torno do teto da dívida dos Estados Unidos. Calendário econômico. As vendas no varejo dos Estados Unidos são publicadas na terça-feira, 16 de maio. Economistas esperam que o fato seja de mais 0,7% em abril. A inflação europeia é publicada na quarta-feira, 17 de maio. A expectativa de inflação ao consumidor da zona do euro caiu para 15,1%, 370 petabits. Vendas de casas existentes nos Estados Unidos dia 18 de maio. O USD está precificando mais 4,35 m. Se o fato for ainda menor, o dólar americano cairá. Vendas no varejo canadense em 19 de maio. Economistas acham que as vendas no varejo em março cairão 0,6%. As vendas principais no varejo devem ficar em menos 0,1%. Os touros do GBP-CAD recuperam o fôlego após forte rally. O GBP-CAD está atualmente pairando em torno da movimentada área de 1,6862, já que os touros parecem estar respirando fundo depois de atingir uma alta de 14 meses na semana passada. O movimento de alta desde meados de fevereiro tem sido muito agressivo, com o GBP-CAD registrando uma série de altos e baixos mais altos. Os touros podem se contentar com uma baixa local acima da marca de 1,6528, atuando como base para potencialmente outra perna mais alta. Os touros do par estão prontos para testar novos níveis se ultrapassarem 1,6862 e mirarão nas máximas de fevereiro e agosto de 2022. Enquanto isso, os ursos tentam encontrar uma abertura, mas os indicadores de momentum indicam um mercado sem tendência. Se eles conseguirem quebrar a linha de tendência ascendente a SMA de 50 dias, enfrentarão a área de 1,6552 a 1,6767 antes de uma possível queda para 1,61. No geral, os touros estão se preparando para o próximo movimento ascendente e os ursos têm dificuldade em realizar uma retração significativa. O USD-CAD atingiu o pico em março e tem gerado máximas mais baixas desde então. O padrão de bandeira de baixa sugere uma quebra de baixa em breve. Os indicadores de momentum sugerem riscos de curto prazo inclinados para baixo. Se houver recuperação, a resistência inicial pode ser encontrada em 1,3552.
Se o preço cair abaixo de sua SMA de 200 dias, o suporte de abril de 1,3405 pode atuar como a primeira linha de defesa. Ainda mais baixo, o suporte de novembro de 2022 de 1,3225 pode ser difícil para os ursos superarem. O GBPJPY caiu por 2 dias seguidos e chegou ao suporte de 168,00, mas ainda está acima da linha de tendência de alta de longo prazo e da SMA de 200 dias, o que é positivo. O RSI está subindo perto do nível 50, mas o MACD está perdendo força abaixo da linha de sinal na região positiva. Se o suporte de 168,00 se mantiver, o par pode subir para testar 171,24 e depois 172,20, que é uma área de forte resistência. Se o suporte falhar, o foco será em 165,40 e depois no SMA de 50 dias. No geral, embora tenha havido uma correção negativa no curto prazo, a perspectiva mais ampla é otimista para o GBPJPY. O par EUR-USD imprimiu outro forte movimento de queda caindo para sua zona crítica de suporte em 1,0900, onde permanece sob pressão, com os ursos tentando encontrar motivo para a quebra dessa região. Um fechamento de 4 horas abaixo de 1,0900 pavimentaria o caminho para uma nova rodada de quedas pesadas em direção a 1,0830 e mudaria a configuração de curto prazo definitivamente a favor dos ursos. Por outro lado, os compradores do euro parecem sem ação em meio à firmeza do USD, logo um movimento corretivo à sua zona de resistência em 1,0950, uma SMA de 200 períodos que funciona como uma resistência dinâmica, poderia ser visto como uma nova oportunidade de vendas. Os ouros só teriam melhores chances caso o preço voltasse a ser visto acima de 1,0950. O indicador técnico RSI é visto em território negativo, apoiando os vendedores. Ambas as economias não têm nada de relevante para apresentar nesta sexta-feira.